Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Josué, capítulo 14. Livro de Josué, capítulo 14, por gentileza. Não precisa não. Josué capítulo 14, nós faremos a leitura a partir do versículo 6 até o versículo 14. Diz assim: Josué capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés daquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Versículo 10: Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Versículo 14. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Nós vemos nesta passagem em que este homem chamado Calebe, juntamente com o seu companheiro Josué, esses homens foram os únicos que, tendo saído da nação do Egito como escravos, eles foram os únicos que viram a terra prometida e entraram na terra e a possuíram por herança, de acordo com tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão, a Isaque e Jacó, conforme nós até mencionamos um pouco no culto de virada do ano passado. Este texto está nos mostrando que Calebe tinha 40 anos quando ele subiu de Cádiz Barneia para espiar a terra que o Senhor havia ordenado, e 45 anos haviam se passado desde o dia em que Deus havia feito uma promessa a ele por intermédio de Moisés, o homem de Deus. Este homem então está com 85 anos de idade, e ele faz uma afirmação muito importante, muito tremenda, quando ele diz que hoje a minha força é a mesma que eu tinha naquele dia que Moisés, o homem de Deus, me enviou de Cádiz Barneia. A mesma força que eu tinha naquele dia para sair para o combate é a força que eu tenho hoje para desapossar os inimigos desta terra, porque o Senhor me deu por herança. E é muito interessante observar que por 3 vezes nesse texto, eu quero que você acompanhe comigo, no versículo 8, no versículo 9 e no versículo 14, Calebe faz a expressão, veja, versículo 8: Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Ele diz: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 9 ele diz: Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E por fim, no versículo 14, novamente o texto afirma a respeito de sua perseverança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe,
filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Portanto, uma característica importante na vida de Caleb e também, consequentemente, na vida de Josué, é que eles foram perseverantes. Eles perseveraram em seguir o Senhor seu Deus. Somente aqueles que têm perseverança é que alcançam o cumprimento das promessas que Deus tem. Somente através da perseverança em seguir ao Senhor nosso Deus é que nós podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem dito ao nosso respeito, tudo aquilo que Deus tem dito a teu respeito. Para que você alcance promessas a respeito da sua casa, que ainda não se cumpriram, para que você conquiste as promessas que Deus tem falado a respeito da sua vida profissional, você precisa de perseverança. A respeito do seu ministério, a respeito do seu chamado, até mesmo a respeito da sua vida espiritual. Tudo que nós precisamos é de perseverança. E muitas vezes, queridos, nós começamos um determinado ano da nossa vida e nós começamos com todo o gás. Nós começamos o ano com toda a ousadia, com toda a determinação, mas conforme o ano vai passando, conforme os dias vão se passando, essa perseverança que nós tínhamos no início, ela já vai minguando. Chega no final do ano, e olha só, preste atenção na comparação. Caleb esperou 45 anos, nós estamos falando de um ano. Muitas vezes nós chegamos no final do ano, cabisbaixos, capengando, praticamente sem expectativas, sem perspectivas do que Deus pode fazer. Mas para que as promessas de Deus se cumpram, não apenas neste ano de 2018, mas por toda a nossa vida, a respeito de todos os planos e propósitos que Ele tem para a nossa vida, é necessário perseverança. Este homem é marcado pela sua perseverança e certamente ele é um exemplo para mim e para você deste aspecto tão importante chamado perseverança. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre perseverando em seguir o Senhor. Tema do que eu quero ministrar, o título dessa mensagem é perseverando em seguir o Senhor. E eu gostaria que você voltasse as páginas da sua Bíblia, lá para o livro de Números, capítulo 13. Vamos entender um pouco quais atitudes Caleb precisou evitar, a fim de que a sua perseverança permanecesse, e quais atitudes ele teve de perseverança que foi determinante para que ele alcançasse as promessas de Deus. Números capítulo 13, deixa a sua Bíblia aí aberta, nós vamos ler alguns versículos deste capítulo e também do capítulo seguinte. Você se recorda que Deus tirou a nação de Israel da escravidão do Egito, Deus conduziu o povo na travessia do Mar Vermelho, Deus dirigiu a nação de Israel em todo o período que ela esteve no deserto durante os 40 anos, e Deus tinha como objetivo final fazer com que o povo alcançasse o cumprimento de todas as promessas, de tudo aquilo que Deus havia falado e prometido com o juramento. Isso nós falamos um pouco no culto do dia 30 de dezembro. Agora, neste meio tempo em que o povo está lá no deserto, Deus ordena que alguns homens da nação de Israel, eram príncipes da nação de Israel, eram os cabeças de cada tribo. A nação de Israel tinha 12 tribos, e Deus mandou que cada um desses cabeças das 12 tribos, eles subissem para a terra, espiassem a terra e verificassem como era a terra que Deus havia dado sob juramento. E o propósito que Deus tinha com que eles subissem a terra era simplesmente para que eles contemplassem a beleza da terra, a beleza da promessa e tudo aquilo que continha naquela terra que Deus havia dado para eles como herança. Veja comigo no versículo 18 deste capítulo 13. Quando Moisés os convoca, ele diz o seguinte, versículo 18 do capítulo 13: Vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Agora, olha o que Deus diz:
tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então Deus manda que o povo fosse espiar a terra, ver que tipo de terra eles estavam prestes a entrar, o povo que habitava nessas cidades, qual era o tipo da terra, se a terra era fértil, se a terra era estéril, se as cidades eram fortificadas, as muralhas e tudo mais. Eles permaneceram lá por um período de 40 dias. Foram 40 dias olhando, observando a terra, que tipo de terra era, que tipo de fruto era. E só para você ter uma ideia, 2 homens precisaram carregar um cacho de uvas. Tamanha era a abundância e a produtividade que a terra tinha. E aqueles homens então retornam para Moisés e para toda a congregação de Israel com o seu relatório. E aqui que começa a entrar a grande questão da perseverança de Calebe e também de Josué. Veja, versículo 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Marque bem esse versículo 25, quando diz que eles foram e espiaram a terra por 40 dias. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto da terra. Então o relatório desses homens, primeiramente é que eles viram e constataram que a terra de fato era uma terra que manava leite e mel. Vocês nos mandaram para uma terra, nós verificamos, espiamos a terra e realmente a terra é uma terra que mana leite e mel. Versículo 28 diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Olha que coisa interessante. Eles foram, subiram até a terra, vigiaram a terra, espiaram a terra. Eles tiveram a constatação de que a terra de fato era uma terra que manava leite e mel. Só que havia um porém. Havia um mas. Eles estavam, em outras palavras, dizendo: olha, realmente a terra é boa. Realmente é uma terra que mana leite e mel, mas o negócio vai ser complicado. E a primeira voz que aqueles homens deram ouvidos, que foi uma atitude que Calebe precisou evitar, foi a voz da dúvida. A primeira coisa que pairou no coração daqueles homens em relação àquilo que Deus havia prometido foi a dúvida. Eles estavam dizendo: olha, realmente nós acreditamos que a terra é boa, porém acho que esse negócio não é pra gente. Quantas vezes, querido, nós, em relação às promessas de Deus, em relação aos planos que Deus tem para nós, em relação a palavras proféticas que já foram direcionadas à nossa vida, nós reagimos também dessa forma. Olha, é verdade, Deus falou isso a meu respeito, mas olha, eu acho que não vai dar certo esse negócio. Quantas vezes nós permitimos que a dúvida permeie o nosso coração, com que a dúvida concorra com a palavra de Deus em nosso coração? E é interessante que no versículo 30, Calebe mandou todo mundo calar a boca. Veja, então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe estava determinado em buscar a promessa. Ele sabia que Deus havia dado aquela terra por promessa, e não importava para ele o que viria de desafio, o que viria como algo contra o propósito de Deus na vida dele e da nação. Ele estava determinado, ele sabia que eles prevaleceriam contra aquela terra. Só que da dúvida, aquele povo passou a ouvir uma voz de incredulidade. Versículo 31. Antes de ler o versículo 31, olha aqui para mim. Primeiro eles disseram: a terra é boa, mana leite e mel, mas
né? Ou seja, eles colocaram uma dúvida ali. Realmente é boa, mas não sei se vai dar certo não. Já no versículo 31, eles fazem uma afirmação. Eles disseram assim: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Da dúvida, eles passaram para a incredulidade. Eles deixaram de acreditar naquilo que Deus havia falado. Eles deixaram de acreditar que Deus daria a eles a posse daquela terra. Que ainda que tivesse gigantes, ainda que tivesse muralhas altas, ainda que houvesse naquele lugar cidades fortificadas, eles foram taxativos em dizer: nós não poderemos subir contra aquela terra, porque o povo que nela habita é mais poderoso do que nós. Quantas vezes, querido, nós, diante dos propósitos, diante das promessas de Deus, nós dizemos: não vai dar certo. Da dúvida, nós passamos para a incredulidade. Dizemos: realmente Deus prometeu, mas isso não é para mim. E nós nos tornamos taxativos em relação ao que Deus falou a nosso respeito. Aqueles homens deram lugar à incredulidade, e da incredulidade eles passaram para a murmuração. Versículo 32 diz isso: diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aqueles homens saíram do nível da dúvida, passaram para o nível da incredulidade, e depois eles passaram a murmurar a respeito do propósito, e isso passou a causar na vida do povo o quê? Desânimo. E vale observar, amados, que muitas vezes essa voz que nós ouvimos, a voz da dúvida, a voz da incredulidade, a voz da murmuração e a do desânimo, muitas vezes não acontecem do lado externo da nossa vida. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, essas vozes estão falando dentro de nós. É um conflito que acontece dentro da gente, que a gente passa a duvidar, a gente passa a não crer mais daquilo que Deus falou, e a gente começa até mesmo a murmurar a respeito das promessas e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Eles saíram da dúvida e passaram para a incredulidade. Ou seja, eles não acreditaram naquilo que Deus havia falado. O que é acreditar? O que é crer? Crer é acreditar. O que é acreditar? Acreditar é dar crédito a. Deus falou, eu estou dando crédito ao que Deus disse. Deus falou, eu estou confirmando o que Deus disse. Esta é a postura que nós precisamos ter neste ano de 2018 em relação às promessas que Deus tem para nós. A postura de acreditar, de crer que Deus nos deu por herança aquilo que Ele prometeu a nosso respeito. Não importa se tem gigantes, não importa se tem cidades fortificadas, não importa se tem muralhas grandes, não importa se já tem povo habitando naquela terra. O que importa é que se Deus prometeu, nós vamos subir, nós vamos prevalecer e nós vamos alcançar aquilo que Deus tem falado a nosso respeito. E isso é para todas as áreas da nossa vida, querido. Quantos podem dizer amém? Aqueles homens foram influenciados de tal maneira pelo negativismo, que eles passaram a ver a si mesmos como gafanhotos. É isso que diz o versículo 33. Versículo 33 diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Você percebe a decadência desses homens? Dúvida, incredulidade, murmuração, desânimo, autoestima baixa. Eles passaram a enxergar a si mesmos como gafanhotos. Ou seja, eles se viam como insetos. Eles se viam como pigmeus. Eles olhavam os gigantes e eles se viam como pequeninos. Querido, não importa se as cidades são fortificadas, Deus é mais forte do que elas. Não importa se tem muralhas, Deus é o Altíssimo.
Não importa se tem gigantes, Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia. E quando você sobe, você não sobe na força do seu braço, você sobe na força do braço do Senhor. Aquilo que nós dissemos, o mesmo Deus que tirou o povo do Egito com um braço forte, com mão estendida, é o mesmo Deus que nos faz conquistar a terra da promessa. Pela graça nós somos salvos, e pela graça nós alcançamos tudo que nós podemos alcançar em Deus, para a glória dEle. E os efeitos dessas atitudes desses homens foram tão terríveis. Quando você olha o capítulo 14, a partir do versículo 1, olha só. Versículo 1 diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Irmãos, muitas vezes as pessoas falam: nossa, como eu queria viver nos dias de Moisés. Nossa, como eu gostaria de ter sido Moisés. Eu não. Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas chorando a noite inteira, e Moisés e Arão tendo que ouvir isso. O povo chorando, o povo reclamando, o povo murmurando, o povo duvidando, o povo incrédulo, o povo murmurando, o povo infamando a terra que o Senhor havia prometido. Quantos aqui gostariam de ser Moisés? Não, né? Foi com tudo isso que ele precisou lidar como líder, como responsável daquela nação. Versículo 2 diz: todos os filhos de Israel murmuraram. Não diz que foram alguns, não diz que quase todos, mas a Bíblia está dizendo que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Cuidado quando você fala essas coisas. Senhor, eu não aguento mais. Ah, Deus, o Senhor prometeu, mas não está dando não, eu quero morrer. Cuidado com esse tipo de oração que Deus leva a sério. Porque esse tipo de oração está até mesmo demonstrando ingratidão. Eles estão dizendo: tomara que nós tivéssemos morrido no Egito, ou até mesmo nesse deserto. Ou seja, eles não estavam reconhecendo tudo aquilo que Deus já havia feito. Eles não estavam reconhecendo a forma como Deus os libertara do Egito, como Deus os sustentava naquele deserto, como Deus os conduzia com a coluna de nuvem, com a coluna de fogo. Eles não reconheciam como Deus os sustentava, fazendo com que o maná chegasse todos os dias na vida deles. E agora eles estão dizendo: tomara tivéssemos morrido no Egito. E olha só o versículo 3. Por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Agora eles passaram para o nível de insultar a Deus, dizendo: Deus, o Senhor é o culpado. Foi o Senhor quem permitiu esse tipo de coisa acontecer com a gente. Então, querido, neste ano de 2018, seja alguém perseverante em buscar o Senhor, seja alguém perseverante em seguir o Senhor. E aqui nós vamos começar a ver algumas atitudes que Caleb teve, não apenas as atitudes que ele precisou evitar, mas as atitudes que ele teve, que foram determinantes para que ele, juntamente com Josué, o seu companheiro, entrassem na terra que Deus havia prometido. Primeiramente, no versículo 6, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Primeira atitude, atitude de humildade. Eles se humilharam diante do Senhor. Rasgar as vestes daquela época era uma atitude de humilhação, uma atitude de quebrantamento que as pessoas tinham diante do Senhor. E a primeira atitude que nós precisamos ter, que nós aprendemos com Caleb, é uma atitude de humildade. Dizer: Senhor, nós nos sujeitamos, nós nos humilhamos, nós estamos nos colocando humildemente debaixo da sua potente e poderosa mão. E a Bíblia diz que quando nós nos humilhamos, Deus a seu tempo nos exalta. Quando nos colocamos humildemente na presença de Deus, Ele certamente nos exalta. No versículo 7 a Bíblia diz: falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Glória a Deus.
Aqueles homens haviam dito: a terra que nós passamos é uma terra boa. Só que Josué e Calebe disseram algo além. Eles disseram: a terra não apenas é boa, a terra é muitíssimo boa. Eles estavam verbalizando a sua fé. Eles estavam reconhecendo e declarando aquilo em que eles haviam crido. Eles fizeram uma boa confissão: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Conforme nós dissemos no último culto, os planos e os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Aquilo que Deus está fazendo por você não apenas é bom, mas é muitíssimo bom a teu respeito. As promessas de Deus para nós são muitíssimo boas. Glória a Deus por isso. Versículo 8, outra atitude que Calebe teve, ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar e possuir a terra. Não é isso? Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos dará, terra que emana leite e mel. Observe a primeira frase deste versículo: se o Senhor se agradar de nós. E como é que nós podemos agradar a Deus? Hebreus 11:6 nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, concluímos obviamente que pela fé nós agradamos a Deus. Quando nós cremos, nós estamos agradando a Deus. Quando nós misturamos fé na palavra que nós ouvimos, Deus está se agradando de nós. Ele está dizendo: os meus filhos estão crendo naquilo que eu disse. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que creem em Deus, é necessário crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é recompensador, Ele sabe recompensar a nossa fé. A fé que nós depositamos em Deus é poderosa para nos levar à conquista daquilo que Deus tem falado a nosso respeito. A fé olha para Deus e vence as dificuldades. A incredulidade vê as dificuldades e duvida de Deus. Aonde você está colocando os seus olhos? Você está colocando os seus olhos em Deus e vencendo as dificuldades? Ou você está vendo as dificuldades e duvidando do caráter de Deus? Meu conselho para você nessa noite é que neste ano de 2018 você persevere em seguir o Senhor seu Deus, e você coloque os olhos em Deus, que é maior do que as dificuldades que você enfrentará neste ano de 2018. Você vai enfrentar dificuldades? Você vai. Você vai ter que desafiar gigantes? Você vai. Só que Deus é poderoso para lutar por você e lutar juntamente com você em todas as batalhas que você enfrentar neste ano. Amém, queridos? Então, misture fé naquilo que Deus tem falado. Calebe diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Versículo 9 ele diz: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Ele está dizendo que incredulidade é uma atitude de desobediência, que incredulidade é uma atitude de rebeldia ao Senhor. E Calebe está dizendo: ei, não sejais rebeldes contra o Senhor. E depois ele diz: não temais o povo dessa terra. Ele está dizendo: não temam, não precisam ter medo, não precisam se amedrontar, porquanto como pão os poderemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Quero dizer e declarar sobre a sua vida nessa hora, que o Senhor é com você, o Senhor é conosco, o Senhor é com a sua casa, o Senhor é com a sua família, o Senhor é com o seu trabalho, o Senhor é com o seu ministério, o Senhor é com a sua saúde, o Senhor é com o seu casamento, o Senhor está contigo. Calebe está dizendo: não temam os gigantes da terra, não temam os povos da terra. Sabe por quê? Porque não somos nós que devemos temer, são eles que estão amedrontados. Era o povo da terra que estava amedrontado, e o povo de Israel não sabia disso.
Ele está dizendo: como pão nós poderemos devorá-los. O Senhor é conosco, retirou deles o seu amparo. Depois de muitos anos, quando Josué sobe para conquistar a terra, a primeira cidade que eles sobem para conquistar é a cidade de Jericó. E Josué envia ali 2 espias, e eles ficam hospedados na casa da prostituta chamada Raabe. E sabe qual foi a declaração dela para os 2 espias que Josué havia mandado? Veja comigo no capítulo 2 de Josué, no versículo 9. Josué capítulo 2, versículo 9. Acompanhe aqui no telão e mantenha sua Bíblia aberta lá em Números. Josué capítulo 2, versículo 9. Olha só. Josué capítulo 2, versículo 9. E disse-lhes Raabe dizendo: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derreteram diante de vós. Versículo seguinte: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruístes totalmente. Versículo 11. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Foi essa a declaração da prostituta Raabe. Ela decidiu acolher aqueles 2 espias porque ela sabia que Deus já havia entregue a terra para o povo de Israel. Eles estavam há anos ouvindo a respeito do Deus que os tirou lá do Egito, que os fez atravessar o Mar Vermelho, e agora eles estão ouvindo que o povo de Deus está chegando naquela terra, e por causa disso eram eles que estavam amedrontados. Por isso Calebe está dizendo: não tenham medo, o amparo fugiu deles, são eles que estão com medo da gente, porque nós vamos subir e nós vamos prevalecer contra eles, o Senhor é conosco. Só que muitas vezes nós, como povo de Deus, nós não temos essa consciência. A consciência de que Deus está conosco. A consciência de que os nossos inimigos já estão vencidos. A consciência de que as batalhas que nós enfrentamos no Senhor, elas já têm a vitória em Deus. E aí nós permitimos que todos esses sentimentos de dúvida, de incredulidade, de murmuração, de desânimo, de autoestima baixa, todos esses sentimentos nos afetem. Permitimos que essas vozes falam dentro de nós. Só que eu estou aqui para te abrir os olhos nessa noite e dizer: o Senhor é contigo. Deus está com cada um de nós. Deus nos fará alcançar tudo aquilo que Ele tem falado ao nosso respeito. Essas foram as atitudes de Calebe. E Deus reconhece essa atitude. Deus vê essa postura diferente em Calebe e também em Josué. E Deus diz: eles entrarão na terra que eu tenho prometido. Eles entrarão na terra que eu tenho falado a respeito. E sabe o que é interessante? A pergunta que eu faço para vocês: quantos dias aqueles homens espiaram a terra? 40 dias. Sabe quantos anos eles peregrinaram no deserto, sem ver o cumprimento da promessa de Deus? 40 anos. Sabe por quê? Porque somos nós que determinamos se nós vamos entrar na terra da promessa ou não. E somos nós que determinamos o tempo que nós vamos permanecer no deserto. Veja comigo no capítulo 14, versículo 34. Capítulo 14, versículo 34 diz assim. Aqui Deus explica o porquê que eles vão permanecer no deserto durante 40 anos. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado.
Agora, por que eles experimentariam esse desagrado? Volte no versículo 24 deste capítulo 14. Versículo 21, perdão. Tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Quando nós somos incrédulos, querido, aquilo que Deus fala a nosso respeito, nós estamos tendo uma atitude de desprezo em relação ao Senhor. Quando nós desprezamos a vontade de Deus, nós estamos desprezando o próprio Deus. E Deus está dizendo: esse povo já me colocou à prova 10 vezes, esse povo está me provocando a ira. E Deus está dizendo: eles não entrarão na terra da promessa por causa desse desprezo. Mas o servo dele, versículo 24, agora sim o versículo 24, Deus diz: porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Olha que coisa tremenda. Deus está dizendo, Deus está testificando, Deus está confirmando: o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, ou seja, ele teve uma atitude diferente da que teve os demais 10 espias. Ele teve um outro espírito, ele teve uma outra motivação. Lá no capítulo 14 ele diz: ei, eu relatei conforme eu senti no meu coração. Foi dessa forma que eu relatei. Calebe teve uma outra percepção. Ele perseverou em seguir o Senhor. E Deus diz assim: eu o farei entrar à terra que prometi. Calebe sabia que quando ele subisse para possuir a terra, ele não tomaria a terra pelos seus próprios esforços, mas ele sabia que quem o faria entrar e possuir a terra era o próprio Deus. Deus está dizendo: eu o farei entrar à terra. Queridos, se neste ano de 2018 nós tivermos a ousadia de perseverar em seguir o Senhor, se nós tivermos a ousadia de ter um espírito diferente, de ter um coração diferente em relação à voz de Deus, é aquilo que o autor aos Hebreus diz no capítulo 3: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação do deserto. Se nós tivermos uma postura diferente, uma postura de crer, de acreditar, de dar crédito ao que Deus falou, Deus fará a cada um de nós entrar na terra que Ele tem prometido a nosso respeito. E Deus diz: não apenas Calebe, mas também a sua descendência, também os seus filhos possuirão a terra por herança perpetuamente. Todos nós temos necessidade de perseverança, e nessa noite que nós possamos permitir que Deus enche o nosso coração dessa perseverança, para que ao chegarmos no final de 2018, a gente possa dizer: eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E Hebreus capítulo 10, eu gostaria que colocasse esse texto para nós concluirmos essa mensagem. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Diz assim: com efeito, tendes necessidade de 10:36. Aí não, esse texto não. Porque necessitais de
perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vamos ler este texto em voz alta todos juntos? 3, 2, 1. Porque tendes necessidade de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que nesta noite nós sejamos cheios do Espírito Santo e que Ele produza em nós essa perseverança. Que os nossos olhos sejam tirados de tudo aquilo que traz dúvida ao nosso coração. Que os nossos olhos sejam tirados de tudo aquilo que traz incredulidade. Que nós possamos tirar os nossos olhos de tudo aquilo que produz desânimo em nosso coração. E que nós coloquemos os nossos olhos naquilo que nos traz esperança. O livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Se eu não me recordo, versículo 20. Diz que nós devemos trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Porque desta forma, nós continuaremos a ser perseverantes e faremos a vontade de Deus. E como consequência disso, nós alcançaremos as promessas que Deus tem ao nosso respeito. Coloque-se em pé, por gentileza, aí no seu lugar. Vamos orar ao Senhor.